Oi, gente, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, claro que sim, sempre está, né? Vamos continuar nossas aulas aqui nessa ciência, neste componente, nessa disciplina, nessa matéria tão importante que é a geografia, né, gente? Eu sou o professor Jefferson, nós vamos agora, nesse momento, revisar algumas das coisas que nós vimos ao longo da unidade 3, né, desse nosso percurso de aulas, de entendimentos sobre o mundo, beleza? Essa aqui é a nossa aula 21 para a gente poder revisar, né? Para poder fazer a nossa prova da unidade 3, beleza? Vamos à nossa revisão. Pessoal, ao longo da unidade 3, aqui nas nossas aulas de geografia, nós comentamos sobre alguns temas que têm muita relação com a questão desse conjunto, né, de relações entre os países, né? A gente sabe muito bem que cada país ele tem a sua soberania, cada país tem o seu tipo de governo, a sua característica de governo. E esse governo, esse país, ele não está isolado no mundo. É muito difícil um país continuar vivendo assim isolado. Primeiro porque cada território, na sua grande maioria, é rodeado por vizinhos. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil é rodeado de vizinhos aí, né? Na sua porção do norte, na porção oeste, né? Ao sul, né? Então, esses vizinhos, cada um deles tem uma soberania, tem um tipo de governo e também tem, por conta disso, né, por serem vizinhos, tem uma relação entre si. Só que essas relações entre os países, às vezes, na maioria das vezes, são positivas, são boas, são agradáveis, né? Mas podem também acontecer de países vizinhos não se darem muito bem, né? Terem características de governo diferentes, terem conflitos entre si. Então, ao longo da unidade 3, a gente passou por que tipos de relações são essas, né? A gente comentou, né, sobre essas relações ali. Uma dessas formas muito importantes para qualquer país, nessas relações internacionais, é com relação ao comércio, né? O comércio, as negociações que existem entre os países. Então, pessoal, tudo que envolve, né, a troca de bens, de serviços, entre fronteiras, né, entre territórios, é o que a gente chama de comércio internacional. Brasil produz determinada quantidade de carne de boi e manda lá para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita compra, manda dinheiro para o Brasil e o Brasil fica com esse dinheiro e a Arábia Saudita fica com a carne. Essa é uma relação comercial, é uma relação de comércio envolvendo dois países diferentes. E a gente está falando muito de Brasil, mas todos os países praticamente possuem relações de comércio com os seus países vizinhos. Isso aí, ó, é milenar. A própria, uma dessas relações internacionais que é muito conhecida, né, é a chamada Rota da Seda. A Rota da Seda é um exemplo, né, de área que vai desde a China, passa, né, por várias estruturas ali, passando pela Índia, por várias áreas ali da Ásia Central, até chegar na Europa. Tudo isso conectando mercadorias. A gente fala Rota da Seda, mas não era só a seda, né? Esse tecido tão importante que era vendido. Eram várias especiarias, várias outras coisas que iam circulando de um lugar para outro. Então, esse é um exemplo muito claro de comércio internacional, né? Quando você tem países diferentes compartilhando coisas entre si, né? Tem determinadas frutas, por exemplo, que elas são muito típicas de países mais quentes. Um país que é muito mais frio, tem um clima mais frio, ela não vai conseguir produzir aquela fruta, mas aquele país de clima mais quente tem aquilo ali para oferecer. Então, aquele país vai comprar para poder diversificar ali o seu mercado, né? Para as pessoas quererem comprar e tudo mais. Então, está relacionado com isso, né? A lógica da oferta e da demanda, que a gente não vai ter tempo de discutir isso aqui agora, mas é exatamente isso. O que falta naquele país importa de um outro país e ele fica presente. Aquele país produz muita coisa de alguma produção ali, então ela produz muito para vender para fora, para outros países e equilibrar essas situações ali de compra e de venda, de exportação e de importação. Então, comércio internacional, pessoal, é algo, como a gente vai ver aí na próxima tela, né?
é algo que é muito importante para qualquer governante. Um governante não pode ficar queimando ponte com países. Não pode. Às vezes um país que é vizinho, a pessoa fica falando mal de um país que é vizinho ali. Um governante não pode fazer esse tipo de situação, porque são milhões de pessoas envolvidas. Então aquele governante precisa ter uma relação, mesmo que não sejam de melhores amizades ali, mas precisa ter uma relação que no mundo adulto, na vida adulta, se chama de pragmatismo, né? Quando você lida com aquela pessoa de uma maneira correta, urbana, né? Adequada, né? Sem ficar falando besteira por aí, porque o comércio internacional envolve milhões de dólares, é muita grana de negociação entre um país e outro. E ainda mais hoje em dia, quando a gente tem ali, né, nesse mundo globalizado, um comércio que avançou muito, né? Hoje em dia é muito mais fácil se comunicar com outros países, é muito mais fácil produzir mercadoria e mandar para outros países muito mais rápido do que há 100 anos atrás, por exemplo. Então isso acaba facilitando também as características da globalização, né, essa evolução dos transportes, do meio de comunicação em geral, facilitou muito o comércio internacional. Então é algo que é muito importante para qualquer país, é ter o máximo de parceiros comerciais possível, né? Porque isso é muito importante dentro de um mundo capitalista como o nosso, né? Onde a questão do lucro, da geração de riquezas é muito importante. A gente vai relembrar agora, na próxima tela, alguns benefícios do comércio internacional. O caso aí da possibilidade de importar produtos não existentes no país. É o exemplo que a gente falou, né? No meu país não tem pêssego, não tem como plantar pêssego aqui. Aqui é muito quente, então vamos comprar de um país parceiro e colocar nas nossas lojas, para a nossa população poder ter a possibilidade de comer pêssegos, né? Por mais que pague um pouco mais, enfim, né? Tem essa situação também. Diversidade de produção entre países, combinada com as vantagens em produzir com menos custos, um produto de qualidade, né? Então você tem ali uma produção, todas as nações, todas as empresas, todas as indústrias de qualquer país, tem muitas pessoas envolvidas, tem muito trabalho envolvido. E a gente já sabe, né, gente? Qualquer trabalho, de qualquer tipo que seja, ele tem que ser feito com qualidade. Não importa o tipo de trabalho. E isso também está relacionado com a agropecuária, com as indústrias. Então, todos os produtos que os seres humanos produzem, todo o trabalho que os seres humanos realizam, ele tem que ser feito com qualidade, principalmente quando envolve uma negociação internacional. Então, a gente precisa produzir esse conjunto aqui de mercadorias, porque isso aqui vai lá, né, vai lá para os Estados Unidos, isso aqui vai lá para o Uruguai, né? Então, tem que ser com qualidade. Por quê? Para você manter um vínculo. Quando precisar novamente, aquele país vai ser importante para ser parceiro comercial novamente. Então, por isso o comércio internacional traz esse tipo de benefício, né? Outra situação, né, como a gente vai ver na próxima tela aí, que é a possibilidade de exportar produtos em sobra para outros países, né? No caso do Brasil, a gente tem a questão da soja, a produção de álcool, da cana-de-açúcar, açúcar em geral, né? Enfim. E permitir que as empresas sigam comercializando, mesmo com uma crise interna no país, mesmo tá acontecendo algum problema, né, de nem todo mundo está consumindo internamente aquele produto, mas aquela empresa, aquele país tem parceiros comerciais que continuam comprando aquelas mercadorias. Então, é outra coisa, né? Tem aquele ditado, nunca coloque os ovos na mesma cesta, né? Então, um país, uma empresa e também um país, porque as empresas pagam impostos para os países, né? Ela tem parceiros diferentes. Ela produz para os mercados aqui, locais, os supermercados, o mercado interno em geral, mas ela também produz para outros países. Então, se acontecer algum desequilíbrio aqui, tem essa renda que vem daqui, né, que está garantida aqui. Se por algum acaso diminui as importações, mas aqui o mercado interno está tudo certo, né? Então, isso é uma coisa muito bem vista na economia, entre os economistas. Todas as empresas têm uma preocupação estratégica com a questão das finanças. E até mesmo vindo aqui, né, para a economia doméstica, a gente também tem que ter esse tipo de preocupação na nossa vida, né? De ter esse cuidado com a questão do dinheiro que entra, do quanto que vai sair, do quanto de dinheiro vai ficar naquela casa e tudo mais. Então, para a macroeconomia, né, para a economia dos países em geral, para o comércio internacional,
Isso também é super importante, né? Tem que ter uma preocupação muito nesse sentido. Bom, as relações comerciais, elas são positivas, são uma forma de relação internacional positiva, mas também existem formas negativas, né, ruins, nem todos os países vão se dar bem aí, né? Um período histórico que foi muito dramático, de certa forma, para a geopolítica, né, de maneira geral, foi o período da Guerra Fria, quando a gente passou por um período da história onde o mundo, a organização mundial, né, a organização geopolítica mundial, ela era do tipo bipolar. Né? Bipolar no sentido de dois, né? De você ter duas grandes potências, no caso aí os Estados Unidos e a União Soviética, que venceram a guerra, basicamente, né, o mundo ali. A história tem para nos contar, né? E aí elas passam a se tornar grandes líderes de influência de política, grande produção militar, científica. Então, o período de uma ordem bipolar envolveu esses dois grandes países. E aí houve, né, como a gente vai ver na próxima tela, houve essa busca de tentar fazer um país ser melhor do que o outro. Estados Unidos querendo ser ali melhor do que a União Soviética e a União Soviética querendo ser melhor do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos com uma lógica capitalista, que a gente conhece até hoje, né, de produção de mercadoria, de lucro, de dinheiro em geral, né, desenvolveu bastante as suas indústrias, a medicina, o comércio internacional, que a gente falou agora há pouco, e isso fez com que a moeda lá dos Estados Unidos, que é o dólar, né, se valorizasse muito, fosse muito utilizada no comércio internacional como referência. Antes utilizava-se a libra esterlina também, né, bastante nas negociações, mas o dólar, né, já há um bom tempo, ele é bastante utilizado como referência para as negociações internacionais. Só que naquela época da Guerra Fria, a gente está falando de década de 40, década de 50, tá, gente? Como a gente vai ver na outra tela, também tinha o outro lado, né, que era a União Soviética, que tinha uma forma de governo, uma organização da sociedade diferente, com características do socialismo, né? Quando você tinha o controle do Estado, a população totalmente dependente do Estado, né? Você tinha essa característica de governo, tinha que atender toda essa população de maneira igualitária, mas ao mesmo tempo que isso estava funcionando na União Soviética, lá atrás, né? Da mesma forma que isso estava funcionando, a União Soviética também buscou melhorar suas características militares, né? O exército soviético, historicamente falando, é bem conhecido, né? Bastante organizado, a questão científica também, né? Então, de maneira geral, essas duas nações elas foram tentando se desenvolver muito para tentar definir os novos parâmetros do poder no mundo, né? De quem ia realmente ser a grande potência. Seria os Estados Unidos com a lógica capitalista ou seria a União Soviética com a lógica socialista, de produção, de organização social e tudo mais. No geral, pessoal, como a gente vai ver aí na próxima tela, o período que a gente chama de Guerra Fria foi realmente esse período onde houve essa rivalidade no sentido de ter muita ameaça, né, de ter muita tensão, né, de ter muita disputa para ver quem que teria a hegemonia do controle mundial, quem seria o dono do mundo. Né? Então foi uma rivalidade ali do ponto de vista político, né? Cada país ali ideológico, essa coisa aí de mundo liberal, mundo socialista, comunista, etc., né? E também de rivalidade econômica. Os dados históricos estão aí para mostrar a produção da União Soviética, a agropecuária, né? Por exemplo, ela era tão grande quanto a dos Estados Unidos. Né? O que aconteceu depois foi que, depois é porque a União Soviética acabou, algumas decisões erradas, enfim. Mas naquele período histórico era realmente de um grande embate. Porém, né, como a gente vai ver na próxima tela aí, não aconteceu uma guerra. Né? Se tinha naquele período da história uma expectativa muito grande de que o pessoal ia entrar em guerra mesmo. Né? Quem ia estar do lado socialista aqui, fecha com a União Soviética. Quem está do lado nosso aqui dos Estados Unidos, fecha com a gente e pronto. E vamos para cima. Só que, na verdade, né, não houve, como a gente está vendo aí, houve grandes ameaças, né, houve grande ali
situações ali de vários avanços nas tecnologias em geral, né? Mas houve a tal da corrida armamentista, né, para ver quem tinha mais poderio bélico, mísseis, armamentos nucleares, né, que causam muito impacto, né? E corrida espacial também, né, para quem ocupava lá os ares, né, os foguetes, os satélites. Tudo isso era muito simbólico, né? A questão simbólica na geopolítica, gente, é muito importante, né? Às vezes, uma bandeira que você coloca ali, né, o idioma que você usa, ele acaba servindo como um símbolo de que, não, eu estou aqui e eu mando aqui nesse negócio, né? Então a questão simbólica também foi muito importante para trazer a questão ideológica. Até hoje isso é assim, né? Até hoje isso funciona dentro da geopolítica mundial. Mas acabou que a Guerra Fria não aconteceu, depois a União Soviética deixou de existir, né? A história tem aí para nos contar. Os Estados Unidos passou a ser, né, a grande potência aí, que por enquanto é a primeira, mas ela não é a única, né? Já tem várias nações ali que, inclusive a China principalmente, que desbancam, tentam desbancar, estão tentando evoluir cada vez mais. E os Estados Unidos atualmente, né, seguem buscando essa liderança, manter essa liderança ali. É uma discussão que ainda está acontecendo, é sempre bom a gente acompanhar. Gente, outra coisa, mudando de assunto, outra coisa que a gente viu aqui na nossa unidade 3 foi sobre os movimentos sociais, não é mesmo? Aqueles grupos de pessoas que se unem para brigar por um direito, para lutar por um direito. Os movimentos sociais existem aí de vários tipos, movimentos sociais do campo, como a gente falou aqui na aula, movimentos sociais no sentido dos grupos feministas que buscam o direito das mulheres, grupo da população negra, a população LGBT, a população indígena, os movimentos das pessoas com deficiência, movimentos de trabalhadores da indústria. São vários movimentos sociais. Um deles, que a gente vai relembrar agora, é o dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, né? Eles são um grupo, pessoal, de movimento social do campo, né, que buscam ali organizar, melhorar a qualidade de trabalho, de condições de igualdade no campo. Como a gente vai ver, surgiram lá em 1984, na próxima tela a gente vai ver que era a reivindicação que até hoje ainda funciona, é a reforma agrária, a organização igualitária ali das terras, né, para a produção de maneira mais equilibrada, né, e não terrenos gigantescos sendo de apenas uma pessoa, os chamados latifúndios, né? Luta pela terra e pela transformação social, tudo aquela coisa, né? Qualidade de vida e tudo mais. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, ele é meio que uma continuidade, né, do que foram as antigas ligas camponesas do passado aqui no Brasil, né? Década de 50, né? Que depois, quando chegou o governo da ditadura militar, né? Os governos militares neutralizaram esses grupos, neutralizaram os movimentos sociais de maneira geral, né? Essa é uma característica de governos fascistas, né? Quando você tem ali a neutralização mesmo. Não pode ter negócio de direito, nada de baderna, nada de movimento social, nada de discutir nada. É só o que a gente quer aqui e acabou, né? Depois, quando o Brasil passa por um processo de redemocratização, né? Os movimentos sociais voltam a ter aí alguma relevância, movimentos de trabalhadores e também o movimento das pessoas do campo, no caso aí é o movimento sem terra, né? Olha, a gente vai fechar a revisão relembrando alguns dos objetivos do MST, é o caso da reforma agrária, justiça social, o apoio também a causas indígenas e quilombolas que estão no campo, então tem também uma parceria nesse sentido. A punição para assassinos de trabalhadores rurais, algo que foi muito comum ao longo da história, a distribuição igualitária de terras, a produção de alimentos. O MST produz muito alimento para o local, né, as cidades, né, para os mercados locais. O MST é um dos que mais produzem, né, atualmente, com relação a... Mesmo apesar, né, de algumas críticas de alguns políticos ali que dizem que o MST é tudo um bando de vagabundo, que não serve de nada, mas os dados estão aí para mostrar muitos dos alimentos que são produzidos, né, pelas comunidades vêm de grupos como esse, né, que conseguiram essa produtividade com muita luta, né? Muita luta, como aparece aí no último tópico da melhoria das condições de vida no campo, que é o que eles também buscam,
Então isso sempre é importante de observar que o que é hoje, né, é resultado de muita luta, né, e os movimentos sociais têm uma importância muito grande nesse sentido, né, porque ninguém que está em cima ao longo da história, não estamos falando de agora, mas ao longo da história, ninguém olha para baixo assim, não, acho que a gente vai dar um direito para essa galera aqui, acho que está precisando. Nunca é assim, sempre é as pessoas buscando conseguir esse direito e aí sim elas conseguem, né? É sempre interessante observar como as coisas avançam, né, no mundo todo, não só no Brasil.